Olá, vamos dar início a mais uma live. Uma live hoje já fazendo um ano de pandemia, o aumento da fome durante a pandemia, como podemos minimizá-la, né? Essa é a nossa pauta hoje. Eu sou presidente do partido, moro em Eldorado do Sul, meu nome é João Cardoso, meu apelido é Tigre. Estamos hoje aqui com mais uma live, meu companheiro Paulo Silva, foi escolhido hoje como coordenador do Pit Stop, o nosso companheiro o vereador Juliano Soares, vereador de Eldorado do Sul, segundo mandato, e temos aqui também a companheira Cida Ledesma, que é uma funcionária da assistência social, hoje está cedida, então, lá para a Secretaria da Saúde, ajudando a questão do Covid no dia a dia, né? Ela vai contar um pouco como é que é a história lá e tal. Essa live estamos fazendo no intuito de ver toda a problemática no Brasil, no estado do Rio Grande do Sul e também em Eldorado do Sul, porque faz parte do todo. E vimos algumas coisas erradas a nível nacional, da questão da vacina, do entendimento, da questão ideológica, de não levar a sério a questão mais aí da ciência, né? E desmoralizar os pesquisadores e outros, e hoje não temos a vacina. E nós sabemos que quem vai resolver a questão da pandemia é a vacina, né? Mas enquanto ela não chega, não basta nós ficar criticando, não basta também nós ficar de braço cruzado, nós temos que ir a campo. Eu, como presidente do Partido dos Trabalhadores, juntamente convocamos aí, estamos convocando a sociedade civil, as entidades, enfim, os empresários, quem possa, vamos olhar para quem está precisando. E nós consiga, pelo menos, amenizar quem está passando necessidade. Então, quero aqui passar para o nosso companheiro Paulo Silva. Paulo? Estava cortando um pouco as tuas últimas palavras, ele deu uma cortada, né? Mas aí na volta aí tu pode renovar novamente o que tu falou, né? Então, eu queria dizer para dar os parabéns já de antemão para o Tigre, que é o nosso presidente do partido, o Juliano, que é o nosso vereador, a Cida Ledesma, que é da Ação Social e está na Saúde, né? E a gente, é o que a gente tem dito, né? A fome tem pressa. A fome não é para daqui a um mês, a fome é agora, a fome é ontem. E a gente tem visto aqui no nosso município muitas pessoas passando dificuldade. Eu participei também ali junto com a Ascoel o ano passado de bastante pit stop, né? A gente arrecadou bastante alimentos ali para a população necessitada. Inclusive, lá no mês de junho, se não me engano, a gente fez quentinhas e distribuímos na Ilha da Pintada, na Ilha das Flores, na Ilha Grandes Marinheiros, para mais de 2.000 pessoas, em conjunto com o pessoal do RAPA, que era do Internacional, do Esporte Clube Internacional. Então, eu tenho visto isso, né? E a gente vê no olhar das pessoas com máscara, às vezes que a gente não pode enxergar o rosto, mas o sorriso que elas dão por poder pegar aquela cestinha básica ali, levar para sua casa e poder comer. Então, a gente, como eu sempre digo, né? A fome, ela não tem data, não tem hora. A fome não é para daqui a um mês, daqui a 2 meses. Não, a fome é agora, é ontem, né? Então, nesse intuito aí, Tigre, Juliano e Cida, a gente vai estar fazendo essa live justamente para isso, para convocar o público aqui do nosso município, né? Os mercados, aquelas pessoas que quiserem contribuir, para no dia 10, agora sábado, das 9 horas da manhã até as 16 horas da tarde, nos levar os alimentos não perecíveis ali na Praça da Matriz. Nós estaremos ali com o pessoal devidamente com máscara, afastado, né, por causa da questão da Covid, com todos os cuidados que a ciência nos impõe, né, até hoje. Então, nós vamos estar dessa forma ali, recebendo as doações das pessoas, para depois poder distribuir para as pessoas que realmente estão necessitando nesse momento muito difícil que nós estamos passando no país e no estado e aqui no nosso município. Então, com essa breve colocação minha, eu gostaria de passar a palavra agora para a companheira Cida, para ela dar uma análise um pouco melhor para nós, como é que está funcionando a saúde aqui no nosso município de Eldorado e a questão do Covid. Cida, está com a palavra agora. Boa noite, companheiros. Boa noite a todas e todos que têm nos assistido aqui nessa live de hoje. Meu nome é Maria Aparecida, sou assistente social,
Sou funcionária pública aqui do município de Eldorado do Sul, sou moradora aqui também de Eldorado do Sul, e atualmente estou trabalhando na Secretaria de Saúde. Né? Nessas últimas 4 semanas, a gente está indo aí para a 5ª semana já, me coloquei então à disposição, né, da secretária Juliana para trabalhar diretamente dentro do PA, posto 24 horas para a Covid, né, que a gente vem travando uma luta muito árdua, assim, nessas últimas 4 semanas que se passaram. Foi bastante difícil, bastante complicado, porque a gente viu aí, né, acompanhando o noticiário, realmente não tinha leito hospitalar, não tinha leito de UTI, e o município, então, precisou se organizar muito rapidamente aí com compra de equipamentos e transformando o pronto atendimento em um hospital de campanha, né? Então, o que a gente viu nessas últimas semanas realmente foi um cenário de guerra, né? Muitas pessoas perdendo a vida, muitas pessoas infectadas, né? E fora isso, tem mais essa questão da fome, né? Ou seja, ou a pessoa acaba falecendo aí em função da doença em si, como também as pessoas passando fome, né? Se não é uma coisa, é outra. Então, a pandemia realmente, ela é muito grave, assim, tudo que a gente está vivendo nesse momento, né? Toda ajuda aí, ela é bem-vinda, né? Seja da sociedade civil, dos dirigentes partidários, daí não é só o nosso partido, eu acho que todo mundo tem esse compromisso nesse momento, né? Que a gente vê, infelizmente, aí o governo federal tem tido algumas irresponsabilidades no trato com isso, né? E que a gente espera que logo, logo eles, né, consigam aí ter um plano nacional de organização da questão da vacinação em massa, de organização, né, dessas populações mais pobres e mais vulneráveis, para que a gente consiga, se não conseguir, provavelmente a gente não vai conseguir resolver, né, essa situação, que teria que ter uma política pública muito séria para dar uma solução. Mas se a gente não conseguir isso, pelo menos que a gente consiga minimizar, né, esse estrago todo. A gente tem visto aí, por dados do IBGE, que já se alcança a maior taxa de desemprego, né, para esse período, e milhões de pessoas estão ficando desempregadas, milhões de pessoas baixaram seu poder aquisitivo, mesmo aqueles que estão com trabalho formal ou informal, baixaram seu poder aquisitivo, né, a alimentação encareceu bastante, e isso faz com que a população mais vulnerável fique à mercê, né, dessa pandemia e sem conseguir pelo menos uma refeição diária, né, que é a dignidade, o alimento, ele é muito básico para a sobrevivência, né, e a gente precisa minimamente garantir o alimento na mesa do povo trabalhador, né, do povo brasileiro. Isso, Cida. O início. Então, agora eu quero passar correta a tua avaliação, Cida. Importante, né? Eu acho que tem que estar todo mundo nessa hora aí pensando e ser solidário, né? A solidariedade é muito importante para todos, né? E, inclusive, para os mais necessitados aqui, no caso, do nosso município. E até convoca aí os outros partidos, se quiserem fazer também essas ações aí, né? Para poder arrecadar alimentos, aí seria muito importante aqui dentro do nosso município de Eldorado do Sul. Agora eu vou passar a palavra para o nosso vereador Juliano, para ele contar um pouco como é que está a questão na Câmara de Vereadores, como é que estão vendo essa questão da pandemia, a questão da própria vacinação, né, do nosso município aqui, como é que está em andamento. A palavra é tua, meu vereador Juliano. Primeiramente, boa noite a todos, boa noite a todo o pessoal que está assistindo a live aí. Quero agradecer muito, muito, muito aí a todos que estão nos assistindo, a todos que estão compartilhando, comentando. Dizer que esse é um momento que a gente tem que unir forças, né? Agradecer a presença da Cida, agradecer a presença do Tigre aí. Paulo Silva, quero te parabenizar pela iniciativa, essa é uma iniciativa tua, e quero dizer, assim, que a gente está aí para somar forças, né? Esse é o momento onde a gente tem que fazer todo o possível e impossível para ajudar a nossa população. E a gente sabe, né, os dados são alarmantes, né? São mais de 340 mil vidas que se perderam aí já, após um ano e um mês, né? Um ano e um mês, está fechando aí quase. E nós perdemos muita gente, a gente perdeu familiares, perdeu amigos, estamos perdendo todo dia as pessoas conhecidas, e a gente não perdeu mais porque a gente teve, sinceramente, a gente agiu da forma certa. Acho que o Partido dos Trabalhadores foi coerente, né? Nós destinamos diversos recursos para o município que foram bem utilizados para poder equipar melhor os postos de saúde, melhorar as estruturas para atender,
Hoje foi feita uma dinâmica, como a Cida falou aí, uma dinâmica muito grande de reorganizar toda a estrutura da saúde para poder atender os casos graves de Covid. E a gente sabe que é muito rápido, né? O quadro se agrava muito rápido e o óbito vem muito rápido também. Então, dizer que tudo que a gente tem feito é visando proteger a população de Eldorado do Sul. E, sem sombra de dúvida, a gente vem fazendo um trabalho que muitas vezes põe em risco a nossa saúde, né? Tivemos diretamente, diversas vezes, né, à disposição da comunidade, não nos escondemos nem um minuto, sempre estivemos à disposição para atender a população da maneira que a gente possa ajudar, tanto no auxílio como em outros momentos. E hoje a gente está aí convidando a população de Eldorado do Sul a participar de um pit stop solidário para poder atender melhor e auxiliar pelo menos algumas famílias. A gente sabe que são muitas famílias hoje que estão passando dificuldade, e esse é um momento, né, que diminui muito as doações, né, porque depois de um ano, né, todo mundo que já não tinha condições de comprar esses alimentos, encareceu muito, como a Cida falou, e outros que tinham já começam a enfrentar também dificuldades, né. Então, esse é o momento que a gente tem que ter política ligado diretamente a ajudar quem mais precisa. Porque quem está morrendo, a maioria das pessoas que estão morrendo são as pessoas que estão indo trabalhar, são as pessoas que precisam se expor, que precisam botar o sustento de noite na mesa. A maioria das pessoas que tem hoje, que pegaram um quadro mais grave, são essas pessoas. Então a gente tem muita gente ainda que não parou de trabalhar, que continua trabalhando, que está diretamente em risco. E a solução grande, né, que a gente precisa é a compra da vacina, né? O município, a gente já autorizou o município a comprar, passou pela Câmara Projeto de Lei. Parabenizo o município por ter feito essa ação, e eu acho que todos os municípios têm que fazer isso. Se o governo federal não está conseguindo cumprir o cronograma nacional, a gente já está vendo que está faltando insumos, né, para fazer a produção de vacinas, já está vendo que está faltando ampolas, né, para aplicar as vacinas também, então isso vai se agravando, então nós temos que tomar outro caminho. O município já está reordenando o seu orçamento para poder participar dessa compra, né, que é uma compra com vários outros municípios, são mais de 400 municípios que vão comprar no Rio Grande do Sul. Então, a nossa parte, a Câmara já tem feito, e também tem uma comissão acompanhando aí o andamento das vacinas, a aplicação, a conduta, né, para poder deixar sempre claro aí aquilo que a gente tem feito para que o menor número possível de óbitos aconteça na cidade. Infelizmente está acontecendo, mas não tem como impedir, né, pessoal? Uma maneira mesmo seria hoje nós imunizar toda a população do país, e isso vai demorar um tempo ainda. Então, dizer para vocês que esse é o momento que a gente está se expondo, mas também a gente precisa colaborar com aquelas pessoas que estão se expondo. Então, parabenizo aí o Paulo Silva. Eu quero dizer assim, Paulo Silva, conta comigo aí o que eu puder ajudar. Já estou entrando em contato com diversas pessoas aí, para que a gente possa ter aí um bom número de arrecadações e doações no sábado de manhã. Vai ser das 9 às 16, eu acho, é isso? Passa a palavra aí para o Tigre. Não, eu vou só, antes eu quero só ler uma questão que eu recebi agora. Cerca de 19 milhões de pessoas passaram fome durante a pandemia do coronavírus no Brasil. Uma pesquisa realizada entre outubro e dezembro do ano passado mostra que mais de 116 milhões de pessoas conviveram com algum grau de insegurança alimentar no período. A conclusão é de que o aumento da fome no Brasil está mais acelerado nos últimos anos. Entre 2018 e 2020, a alta foi de 27,6% ao ano. Entre 2013 e 2018, esse ritmo não passava dos 8%. Para vocês verem como a questão da pandemia é muito grave, realmente, né? E a fome não tem hora, não tem data. Não é para amanhã, é para ontem, né? Então, agora eu vou passar a palavra para o Tigre aí, para ele dar mais uma conversada conosco aí. Tigre, a palavra é tua. Muito prazer, Paulo, por ter feito todo esse debate aí e ter puxado essa questão aí. Eu acho que é mais que hora de todas as entidades, indiferente qual a fim, mas a prioridade tem que ser olhar para o outro, né? Aquele que está passando por dificuldade. E essa é uma questão que já faz mais de um ano. O Juliano foi certeiro no falar de que quem tinha um poder aquisitivo e tinha algumas coisas sobrando, muitos já doaram, já ajudaram, mas nós temos que fazer mais um esforço. Temos que fazer mais um esforço, e é por isso que nós estamos aqui hoje pedindo à população. O pit stop é sábado, né? Mas Paulo pode ficar com certeza, eu trabalho sábado até meio-dia, não vou poder estar até meio-dia, mas vou continuar mobilizando desde agora e a próxima semana também. Eu acho que o pit stop, ele é sábado,
mas a mobilização nossa ela tem que ser uma mobilização contínua, com os empresários, com pessoas que a pouco tem 1 quilo de farinha que tu não vai usar, que vai estragar. Pega e doa aquele quilo. Várias pessoas ajudando com o seu quilo, é que nem a multiplicação dos peixes, né? Foi o que fez a diferença, a multiplicação dos pães e tal. Eu acho que nós temos que caminhar por esse rumo, né? De que, eu não tenho um rancho. Mas se tu tiver 2 quilos de farinha, 1 quilo de açúcar, se tu tiver 1 litro de leite, vai ajudar. Vai ajudar, porque vários fazendo isso vai ajudar. Então, eu acho que tem que ser nessa linha, nós temos que trabalhar. Soubemos que o nosso empresário, o nosso comércio, as empresas, principalmente as pequenas e médias, estão sofrendo muito, porque ao invés do governo Bolsonaro, no começo, ter dado dinheiro diretamente para as pequenas e médias empresas, diretamente, via Caixa, via Banco do Brasil, um dinheiro público, ele deu para os bancos privados, e aí eles botaram o juro de mercado e dificultaram um monte, exigindo um monte de documentação que as pequenas e médias empresas não têm. Então, ela tinha que ser também o dinheiro repassado para as pequenas e médias empresas e micro, um dinheiro de uma política pública para o momento da pandemia, para o mercado, para as empresas continuar aquecidas. Não foi o caso, então deu errado. Quem está ganhando muito dinheiro com isso são os grandes bancos. E nós temos que cobrar isso do governo, mas também, por um outro lado, nós devemos fazer a nossa parte, né? Exigir o município, quero parabenizar o Executivo Municipal por ter toda essa vontade de desviar outros investimentos e aplicar em vacinas, embora tendo que fazer uma coisa que nunca foi feito no Brasil. A principal grosso do dinheiro vai a nível nacional para o governo federal. E ele expande as políticas públicas para os municípios, tá? Agora os municípios estão fazendo o seguinte, estão promovendo a compra e vai para o Ministério da Saúde, para nível nacional, e certamente não virá o 100% do que os municípios estão comprando. Então, veja bem, o município que arrecada menos, fica com menos impostos, é o que vai fazer a compra para a população. Entendeu? Ao inverso, tem que ser o inverso. O governo federal, que fica com a maioria dos recursos, tem que buscar a solução. Ou chamar o Estado e os municípios, eu entro com tanto, o Estado entra com um pouco mais, e eu vou entrar com a maior parte para nós solucionar o problema. Tem que vir do presidente da República. Por isso existe o presidente da República. É o que faz as políticas, que tem os ministérios, que tem a maior parte da arrecadação da população. Não está acontecendo isso, os municípios estão buscando a solução. Então, estão fazendo compras coletivas, vão buscar isso, mas qual vai ser a porcentagem imunizada, nós não sabemos, porque os municípios não têm e não vão ter esse valor total para, numa bancada só, comprar todas essas vacinas, essa medicação. Mas a esperança tem que ser maior e só quem vai resolver é a vacina. Enquanto isso não vier, nós temos que ir saneando a fome de quem tem, a dificuldade de quem tem. Então, nós temos que fazer isso. Essa é uma questão humana, não tem rótulo, não tem partido, não tem entidade, e essa tem que ser uma luta da população que tem melhores condições daquele quilo de doar para outro que está passando necessidade. Isso tem que ser o central. Obrigado aí, Paulo. Antes de passar a palavra para a Cida, eu gostaria de dizer para vocês aí dos outros pit stop que eu participei, eu via pessoas aqui no município que a gente conhece humilde, que tem pouco dentro de casa, e levando seu quilinho de feijão, seu quilinho de arroz lá para nós, para doar para aqueles que realmente não tinham nada. Então, isso aí deixa a gente muito emocionado, né? O povo brasileiro, o nosso povo é solidário, né? E tu vê isso aí, pessoas que têm muito pouco, que são bem humildes, né? Que ganham salário mínimo aí, pegar e levar um quilinho de arroz, um quilinho de feijão lá para doar no pit stop, é uma coisa que deixa a gente muito emocionado. E quero convocar novamente o nosso pessoal de Eldorado, o nosso povo aqui, né? Que eles, no sábado, nos leve ali, nos ajude, né? Para a gente, pelo menos, minimizar essa fome que nossos munícipes estão passando aqui, né? Em Eldorado do Sul. Antes de passar a palavra para a Cida, eu gostaria de ler mais uma parte para vocês aqui, ó. Mais da metade dos domicílios brasileiros sofreu algum tipo de privação. Segundo o estudo da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, Rede Pensan, o índice exato de famílias nessa situação chegou a 55,2%. Olha o absurdo, né, pessoal?
É uma loucura isso aí. Cida, agora eu vou passar a palavra para ti aí. Eu só queria, na verdade, complementar um pouquinho aí o que o Stig colocou, né? Assim, segundo alguns dados aqui, 600 mil empresas foram fechadas, né? A gente está falando de micro e pequenas empresas, ou seja, as micro e pequenas empresas, elas representam aí 52% do emprego formal no Brasil, né? Então, eu acho que o governo federal também demorou um pouquinho para auxiliar esses microempresários, né, para dar uma resposta para que eles pudessem se socorrer aí durante a pandemia, né? Então isso também acabou que agravou consideravelmente assim, né, o índice, a taxa de desemprego no Brasil se agravou e muito. E a questão das dificuldades do próprio povo, que ficou também sem o trabalho formal ou informal, né, durante o fechamento, aí muitas vezes o lockdown, né, foi necessário. E claro, eu também percebo assim, o quanto que as pessoas ficam chateadas com isso, né, porque perdem o emprego. Ninguém gosta de perder o emprego, muito pelo contrário, é horrível ficar sem renda, ficar sem um emprego, ficar sem condições, né, de cuidar da família, mas a gente entende que muitas vezes a questão da saúde também é necessário o fechamento, né, como a gente teve aqui no município também recentemente, no final de semana, o fechamento, porque foi realmente necessário, né, mas que a gente precisa entender que essa responsabilidade é do governo federal. O governo precisa ter um plano de ação forte, né, que consiga manejar isso rapidamente, ou seja, agora em 2021, a gente viu nas últimas 4 semanas aí o aumento expressivo dos casos de Covid, o aumento expressivo de pessoas infectadas, né, e do colapso do sistema de saúde, e ainda assim a gente vê aí uma diminuição, né, do valor do auxílio emergencial, ou seja, veio muito na contramão, é inversamente proporcional, aumentou o número consideravelmente de pessoas infectadas, né, com colapso do sistema de saúde, e por outro lado, se diminuiu o valor de repasse, de transferência direta para as famílias, né? Então, como é que a gente consegue resolver uma questão tão grave, né, um momento pandêmico que a gente vive, como que a gente consegue resolver isso, fechando o comércio, pedindo para a população ficar em casa, né, sem o governo garantir uma renda mínima para essa população que já passa fome, né? Então, é muito difícil a gente conseguir resolver uma coisa sem resolver outra, porque as duas coisas, elas andam juntas, né? A saúde e a questão da dignidade humana, né? Porque sem alimento as pessoas também não vão sobreviver, não tem como, né? Ou tu morre hoje em função de Covid, da própria doença, ou tu vai morrer de fome, né? Então, uma coisa, não é uma coisa ou outra, essas duas coisas, elas precisam dar juntas, têm que ser resolvidas de forma conjunta, né? A vacinação tem que acelerar, tem que ter a vacinação em massa, né, para a população, e ao mesmo tempo precisa o governo federal garantir uma renda mínima para a população também não morrer de fome. A gente está vendo aí que é considerável o índice de desemprego, né, e pesquisas já apontam que pós-pandemia, segue o índice de desemprego, né, porque as empresas não vão conseguir se reorganizar em curto prazo. Então, há uma tendência aí de que isso aumente consideravelmente a taxa de desemprego, né? Então, a gente, enquanto sociedade civil, enquanto dirigente partidário, a gente precisa, nesse momento, se reorganizar aqui, organizar como sociedade civil, uma vez que o governo não está conseguindo fazer a gerência disso, não está conseguindo fazer a sua parte, né, que pelo menos a população, a sociedade civil consiga se organizar e auxiliar essas famílias, né, porque é constitucional, para a gente começar a conversa é isso, né, é constitucional o ato de ter alimentação, né, está lá na Constituição, mas se o governo não vai fazer, é isso que a gente já disse anteriormente aqui, a gente não pode ficar de braço cruzado esperando que alguma política pública consiga resolver isso, né, a gente vê aí a diminuição do valor de repasse para o
programa, um dos maiores programas que a gente tem, que é o Bolsa Família, se viu, né, para o ano de 2021 aqui um considerável desmonte dessa política pública, né, diminuição de valor repassado, diminuição de população atendida, né, caiu bastante o número de pessoas atendidas no programa Bolsa Família. Para esse ano também houve uma diminuição do valor repassado para o auxílio emergencial, uma diminuição do valor que se repassa diretamente para as famílias, ou seja, agora é R$150, se eu não estou enganada aqui, os valores mais certos, mas é mais ou menos isso, né? R$150 para uma pessoa, R$250 para famílias que têm 2 ou mais pessoas e R$375 para mulheres que são chefes de famílias, né, que cuidam sozinhas aí da sua família. Então, R$375 é um valor muito irrisório, né, sendo que o Diese aí aponta que a cesta básica fica em torno de R$551. Ou seja, os R$375 que seriam repassados, o maior valor repassado para mulheres chefes de família, não garante sequer a cesta básica, né? Fora o resto que ela tem, porque tem gasto com gás, que subiu consideravelmente, é luz, é aluguel, tem tantos outros gastos aí que essas famílias têm. Como que faz? É um valor que não garante sequer a cesta básica de alimentação. Então, a gente começa a ver nessas famílias que elas fazem uma refeição ao dia quando fazem, né? Ou seja, quem recebe, muitas vezes, um possível segundo prato são as crianças, né? Então, assim, a gente está vendo aqui, enquanto município, o repasse lá da alimentação escolar para as famílias, né? A gente está vendo algumas ações que são importantes. O próprio CRAS tem atendido, né, a gente passa por ali às 8 da manhã, tem uma fila imensa ali no nosso CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, está sempre lotado de gente, ou seja, as pessoas não estão ali à toa, elas não estão ali naquela fila porque elas querem estar ali, né, elas estão ali porque realmente estão necessitando, né, atendimento de cesta básica, e eu acho que a gente precisa realmente agora, né, pedir para a população aí participar, né, dar o seu apoio aí para que a gente consiga ampliar o número de pessoas atendidas, para que essas pessoas tenham dignidade, né, na sua vivência, é o mínimo aí que a gente tem que considerar, assim, né, como sociedade, que a importância da gente estar participando disso e pedindo aí, né, para a população que venha com a gente, independente de partido, independente de ser de direita ou de esquerda, mas a gente está falando aí de humanidade. Então, a gente quer acessar a humanidade nas pessoas, né, e que venham mesmo para auxiliar nesse momento tão difícil aí que a gente está vivendo no nosso país. Era isso. Além do que já colocou, que dali dos valores que vão vir, a gente tem visto nas redes sociais que parece que mais de 20 milhões de pessoas que receberam o ano passado aqueles R$600 vão ficar fora. Então, dali dá para ver o absurdo que é, né? E não poderia ser esse valor, tem que ser no mínimo aqueles R$600. E nós lutamos isso aí, né, Tigre e Juliano? Para o Congresso Nacional para votar esses R$600, só que não foi aprovado. Eu gostaria de passar a palavra agora para o nosso vereador Juliano, e depois eu passo a palavra para o Tigre. Juliano, é contigo. Dizer que eu acho que é perfeita a fala da Cida, do Tigre e do Paulo, né? Dizer que o momento é de união, o momento não é para nós se dividirmos, nós precisamos que a cidade tenha união em prol de defender aí a dignidade e pelo menos a existência dessas famílias que estão precisando do apoio nosso. Precisa de cada um dos moradores que pode ajudar. Lembrando que não é muito, e a gente tem mais de 40 mil habitantes no município de Eldorado do Sul, né? Quem puder ajudar, a gente sabe que não pode, mas aquele que puder ajudar, nós vamos estar aí. Agora há pouco a prefeitura também anunciou aí que também vai fazer um pit stop na vacinação no dia 9 ali de manhã, né? Também para arrecadar alimentos. Quem quiser fazer a vacinação amanhã de manhã, que é dia 9, das 9 à 1 da tarde, se não me engano, ou às 13, eu não tenho certeza que eu vou olhar daqui a pouquinho. Dizer para vocês também pode ajudar ali também, porque a assistência social também está fazendo esse trabalho. Dizer que nós estamos fazendo coletivamente com todos, nós não estamos excluindo ninguém, nós queremos a participação da população, não é
nada partidário, e sim uma ação visando atender a população de Eldorado do Sul, e principalmente aqueles que mais precisam da gente, e são muitas pessoas nesse momento que estão precisando do nosso apoio. E dizer que é isso, nós vamos estar aí das 9 da manhã às 4 da tarde, como disse o Paulo Silva. Já estamos mobilizando nosso pessoal, todos os nossos WhatsApps estão trabalhando noite e dia aqui, o pessoal que nos ajuda aí diariamente para organizar nossas lives e tudo mais, também estarão à disposição no Facebook, para também ajudar aí a população de Eldorado do Sul. E nós só vamos vencer esse momento com vacinação em massa. Nós precisamos vacinar o maior número de pessoas possíveis para evitar os óbitos, para evitar que a população se exponha ao risco, e a gente sabe que tem muita gente aí que está trabalhando, os comerciários, os atendentes, os caixas, o pessoal que trabalha no comércio, o pessoal que trabalha nos fast foods aí que estão atendendo, os motoboys que estão atendendo, que precisam da vacina também, porque eles também não deixaram de trabalhar e estão pondo em risco a sua saúde, né, pessoal? Então é isso, dizer que tudo que nós podemos fazer está sendo feito e muito a mais. É óbvio que nunca vai ser o suficiente, mas se a gente contar nesse momento de dificuldade que todo mundo está passando junto, de união da população de Eldorado do Sul, eu tenho certeza que a cidade vai ganhar com isso e nós vamos sair muito mais forte desse momento. Perfeito, vereador Juliano. Tá? Boa sua colocação, é isso aí mesmo. Eu acho que a sociedade do nosso município ela tem que se unir, independente de partido, independente de religião, independente de clube de futebol, para poder matar a fome do nosso povo aqui que está precisando, né? Como eu digo sempre, a fome não é para daqui a um mês, a fome é ontem, é hoje, é sempre, né? Então, eu acho que esse ato da nossa população vai demonstrar no sábado, ali das 9 horas da manhã, lembrando ao pessoal, né? Das 9 horas da manhã até as 16 horas da tarde, estaremos na Praça da Matriz, em frente ali, com todos os cuidados que os cientistas nos dizem, né? Máscara, álcool gel, distante um do outro, né? Para não ter problema da Covid, mas recebendo esses alimentos aí, que serão muito importantes para a nossa população de Eldorado. Agora eu vou passar a palavra para o Tig aí, Tig. Eu acho que depois da sua palavra, uns minutos ali, eu faço o encerramento, acho que em torno de 40 minutos, né? A nossa live. Tig. Obrigado, Paulo. Vou fazer as considerações finais, então, pedindo para a população de que venha até ali, traga aquilo que está sobrando em casa, muitas vezes está sobrando, vai vencer. Volto a dizer, é muito importante. Muitas vezes não tem capacidade de dar uma cesta básica, ou qualquer litro de leite vai ajudar, vai amenizar a necessidade de uma criança, de uma pessoa daqui a pouco idosa, daqui a pouco de uma pessoa doente, uma pessoa que está desempregada. Enfim, tem que fazer isso. Eu acho que faz parte da solidariedade de cada um de nós nesse momento tão difícil. E, embora os governos, na grande maioria, não tenham entendido esse momento, não estão nem aí para a população, né? Mas eu acho que o poder local, o poder das entidades, o poder dos partidos políticos, o poder das pessoas, ela tem que se voltar para essa necessidade que tem agora. Esse é um momento difícil, e é um momento difícil que tem que se unir. É um momento difícil que tem que fazer a diferença. Então, não adianta muitas vezes a gente ficar discursando, não adianta ficar criticando muitas vezes no Facebook porque eu penso diferente. O momento agora é de pensar igual, é de matar a fome de quem está passando fome. É o momento de colaborar agora. E essas questões dos governos que não aplicam a política pública no momento, ela tem que se vista agora aonde é que está o problema e mudar depois. Então, esse é o momento da pandemia. Só vai resolver a vacinação em massa, né, com grandes problemas e com grandes parâmetros que ainda não está, com o cientista não está ainda consolidado. É a variante 1, a variante 2, a variante 3, né? Então, mesmo quem está pegando a vacina, não está totalmente seguro. Então, cabe a nós que não estamos sendo vacinados, a grande parte da população que vai demorar, ter o máximo de cuidado. Não provoque aglomeração. Tenha e continue tendo cuidado, porque a Cida falava antes, os hospitais estão lotados, né? Não tem mais condições, está faltando medicamento, está faltando ampola, está faltando um monte de coisa. Então, o nosso momento agora é de se cuidar, de orientar, de ter responsabilidade e de buscar ajuda para quem mais está precisando. Quero agradecer a todos aí que estão participando da nossa live. Vi vários aqui
argumentando, conversando, dando sugestões, agradecendo pela live, e quero agradecer a todos e todas, e que sejamos solidários nesse momento difícil. Obrigado aí, Paulo, obrigado, Cida, obrigado, Juliano, e todos que acompanharam a nossa live aí. Obrigado a todos. Cida, agora é a tua vez de fazer as nossas considerações finais, Cida. Tem a palavra, Cida. Eu acho que a gente já falou bastante, assim, né, sobre o que está errado. Eu acho que já deu para perceber um pouco o que está errado, o que falta corrigir, o que a gente precisa andar, né, mas eu acho que o mais importante agora é a gente compreender que quem tem fome tem pressa, né, a fome, ela não pode esperar para amanhã, ou seja, a barriga, ela ronca agora, a criança chora de fome, né, eu como assistente social, infelizmente, já presenciei muitas coisas difíceis, né, durante esses 10 anos que eu tenho aí de formação como assistente social, já vi muitas vezes as crianças chorando de fome, realmente muito triste, né, e as coisas, elas só se agravaram agora com esse momento que a gente vive de pandemia, né, então só quem vê, só quem está lá na ponta, quem entra dentro da casa das pessoas e escuta o choro desesperador de um bebê que chora porque não tem leite e que a mãe muitas vezes dá água com açúcar para acalmar aquela criança, só a gente que sabe e entende o que essas famílias vivem, né? Eu acho que é um momento da gente ter empatia com essas pessoas, de não julgar, né? Porque a gente escuta, infelizmente, algumas pessoas dizendo, mas por que não vai trabalhar, não vai fazer uma faxina, né? Não faz qualquer coisa. Nesse momento não tem como. Essas famílias não estão conseguindo mesmo sair, porque elas estão se sujeitando, né? Inclusive a pegar e se contaminar aí, usando transporte público, ou indo de bicicleta, ou indo fazer qualquer coisa, né? Uma pintura, uma obra, qualquer coisa, elas estão indo. É desesperador o que a gente vê, né, no olhar daquelas famílias, né, que as crianças estão chorando de fome. Então, o apelo nesse momento é para que todo mundo se some, né, a gente, nesse momento, para fazer isso, né, para conseguir o maior número de alimentos possíveis, para que a gente possa repassar para essas famílias, para que a gente consiga minimizar, né, esse estrago todo aí que a gente vem vivenciando, né, pela pandemia e pela própria forma de governar aí do nosso país. Então, eu faço um apelo realmente para que a gente se some todos os esforços necessários, né, para garantir aí a dignidade que é a alimentação para essas famílias mais pobres. É isso. Boa noite. Meu vereador Juliano, por favor, suas considerações finais e depois eu faço o encerramento. Primeiramente, agradecer a todos que participaram, agradecer quem está nos ajudando aí a promover a live, dizer que é importantíssimo esse momento de união nosso, é um momento que nós visamos o bem comum, né? São nossas famílias, são nossos amigos, são pessoas que a gente conhece, pode ser um vizinho da gente que a gente nem sabe que está passando dificuldade, pode ser um amigo. Então, o que a gente quer fazer é tentar aí minimizar esse impacto, que é o momento mais delicado. Você tem noção aí, nos últimos 2 dias aí morreu mais de 7 mil pessoas, né? São 7 mil famílias atingidas diretamente pela pandemia. Então, chegamos a 4.200 óbitos, isso aí é alarmante, né, o momento. Então, o que a gente não quer é que essas pessoas se arrisquem e acabem aí também perdendo suas vidas aí. E o vírus está sendo muito rápido. Quem tem acompanhado tudo que está acontecendo, como a Cida tem acompanhado, né, Cida, o PA ali, a gente vê ali, são às vezes 5 dias, 6 dias e a situação não tem o que fazer, se agrava e infelizmente a gente perde. Tudo que a gente não queria, né, que eu, Tigre, batalhamos muito, né, em 2019, né, Tigre, batalhamos, informamos, botamos carro de som na rua, ajudamos aí a saúde com recurso para poder atender melhor a população, fizemos tudo que nós não queríamos, né, que a nossa população fosse atingida e como não queremos que outros municípios vizinhos sejam atingidos também, né, que são pessoas que estão lutando, né, para ter uma condição de vida melhor, né. Então, o momento chegou, o momento é difícil e esse é o momento que a gente não pode baixar a cabeça. Se a gente não baixou lá atrás, quando a pandemia era mais leve, que o grau de óbitos era menor, nós não podemos baixar agora, que o grau é muito maior, né. Então, fazer um apelo à população de Eldorado do Sul que nos ajude e nós vamos fazer a nossa parte, que é dar a cara a tapa para ajudar ela também. Obrigado e uma boa noite a todos aí. Paulo, ainda em tempo, quero agradecer aí o nosso companheiro Goga, que está na parte técnica aí, nos bastidores, nós ajudando aí, tá? Obrigado aí.
Então, eu quero agradecer aí o Goga, que está na nossa parte técnica, né? Que se somou a nós aí há uma semana já, ele vem somando. Agradecer a tu, Tigre, nosso presidente do Partido dos Trabalhadores de Eldorado do Sul. Agradecer ao vereador Juliano, aí, que muito nos representa. E agradecer também a Cida Ledesma, aí, que é da assistência social. E dizer para vocês assim, o que a gente tem que fazer? Conclamar a nossa população para no sábado, das 9 horas da manhã até as 16 horas da tarde, estar conosco na Praça Matriz, levando o seu alimento ali não perecível, para nós poder distribuir para as pessoas que estão necessitadas em nosso município, né? Como eu tenho dito e sempre torno a repetir, a fome não tem hora, é para ontem, é para anteontem, porque só quem passa fome sabe qual é a dor que sente, né? E o teu relato, se tu vê uma criança, um bebê, não ter um leite para tomar, tem que tomar aguinha com açúcar porque a mãe não tem como oferecer, deixa a gente muito comovido. Então, eu quero agradecer a todos que estiveram conosco na live, né? Em especial vocês aí, meus companheiros, e dizer que a gente está ali das 9 da manhã até as 16 horas da tarde, no dia 10, sábado, na Praça da Matriz, para receber os alimentos não perecíveis. E eu tenho certeza, né, que a nossa comunidade de Eldorado do Sul é solidária e ela vai levar esses alimentos lá para nós podermos distribuir para as pessoas mais carentes em nosso município. Quero agradecer a todos, então, e dar uma boa noite para vocês e obrigado. Até mais.